Ele voltou, que todos temiam. Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Flávio Delima e está começando mais um Conexão de Craque, programa aqui do Craques da Voz, para a gente resenhar sobre o futebol carioca. Mais um programa de número 15. Eu estou aqui com meu amigo. Fala, galera, beleza? Sou o Leonardo Ribeiro, estou de volta aqui no Conexão de Craques. Tamo junto. E o Flamengo, hein? O Mengudo passou aquela leve goleada no Bangu, 5-0. A gente tem aí o artilheiro do Campeonato Carioca, o criticado, o protagonista que o Clube do Povo precisa. É ele mesmo, Carlinhos. Essa é uma atuação do Flamengo boa, né? Ainda engateando, né? Início de temporada, mas aí tem alguns destaques. Você chegou a acompanhar, Léo, esse jogo, os melhores momentos? Cara, então, eu acompanhei os melhores momentos, né? Assim, foi o que eu falei no outro vídeo, né? O Carioca não dá pra se acompanhar todos os jogos 100%. Um porque é impossível e outro porque o produto é muito ruim. Mas falando do jogo do Flamengo, cara, foi um jogo bom, né? Um time alternativo, por assim dizer, para não dizer sub-20, né? Uma goleada acachapante para cima do Bangu e muito ajudada pelo zagueiro do Bangu, que deu uma entrada criminosa no lateral do Flamengo. E, cara, assim, foi um bom jogo do Carlinhos, fez 2 gols. Assim, tirando os gols, dá para se dizer que ele foi ok. Uma partida muito boa do garoto Felipe Tereza, um garoto muito promissor, eu vejo. Jogou bem, abriu espaço, achou uns passes ali bem interessante, né? Então, digamos assim, foi um jogo ok para o Flamengo em geral, mas para a escalação que entrou em campo, né, para o elenco que estava lá no jogo, foi uma boa partida, uma excelente partida, mesmo sendo contra o Bangu. Eu tava até pensando nele aqui, né? Esse Felipe Tereza, né? Isso. Ele é muito promissor mesmo. Tava vendo muitos elogios e tem surgido até uma dúvida, né? Se o Carlinhos fica até a metade do ano, vai ser emprestado, se vale a pena ter o Carlinhos no elenco, tendo um garoto da base, né? Que é promissor. O moleque é bola, né? Tipo, garoto novo, cara. É por isso que eu falo, né? Tipo, você tem um Carlinhos que provavelmente vai ser um leão no Carioca, como, né, de alguma forma tem sido. Ele lembra muito ali o estilo um pouco do Lelê, né, no Fluminense. No Carioca ele é um leão, ele massacra todo mundo, aí vai para campeonatos de um nível mais superior aí, né, como brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, decai bastante. Cara, eu sempre sou a favor da base. Assim, eu acho que os jogadores que vêm, às vezes, tipo Carlinhos, eles acabam tirando vaga de um garoto da base que poderia estar aí entregando até mais ao Flamengo, né? E buscando aí também artilharia, até futuramente uma boa venda, né? O Flamengo é uma equipe que vende muito bem sua garotada. O Felipe Luiz, né, ele praticamente já sinalizou que ele não deve usar o Carlinhos, né? Deve ir atrás de algum centroavante ou acho que pegar alguém da base para testar. Mas é aquilo, né? Se ele fizer um bom carioca, nada impede dele ficar no Flamengo até essa temporada aí, porque contrato ele tem, né? Vamos ver se ele vai ser utilizado. Vamos ver aí, tem a volta do Pedro também, né? Acredito que logo mais já deve estar no campo, né? Um problema, infelizmente, no Pedro já chega a ser um pouco crônico, né? De novo, uma contusão ali chatinha de tratar, mas é isso. Sobre o Flamengo, acredito que seja isso. Não tenha mais tanta coisa para se falar. E agora a gente vai para ele, o Fluzudo, o meu tricolor, que estreou bem com os titulares, né? Não foi totalmente titular o time, né? O Ganso não tá por problema inflamação no coração. Não sei se vocês, provavelmente vocês ficaram sabendo aí sobre.
E, assim, sem ele, a equipe fica sem criatividade nenhuma no meio campo. Teve momentos ali do jogo, né, que terminou 3-1 pro Fluminense. A Portuguesa da Ilha, na minha visão, assim, é complicado falar, né, porque o que importa é o resultado, mas teve bons momentos na partida, né, teve muita facilidade ali em chegar ao gol do Fábio várias vezes, teve boas oportunidades. O Fábio fez grandes defesas, mas, assim, de início, eu acredito que foi importante essa volta do time titular, demonstrou uma entrega. Acredito que futuramente o Fluminense não vai fazer assim a mesma campanha que fez ano passado, porque eu acredito que essa questão de soberba ficou bem para trás, né? Eles viram mais ou menos o que aconteceu ano passado e tivemos a estreia aí do Hércules. O Canóbio entrou muito bem, fez mais uma vez uma boa partida. O Cano marcou 2 gols, mas na minha visão não foi uma grande partida dele ainda. Na minha visão, tem ainda os mesmos defeitos do ano passado. Não fez um gol foi de pênalti, o outro foi uma falha ali do goleiro, né, que sobra para ele. Tá ali para fazer gol, fez o gol. Ano passado nem isso ele fazia, mas vamos lá, né? Quem sabe ele volte aos tempos áureos dele no Fluminense. Um destaque também pequeno, jogou muita bola, estava com vontade, atacou bastante ali, se entregou muito. E é isso. Gostei também do lateral Fuentes, né? Usando a camisa 12 ali do Marcelo. E você, Léo, o que você achou aí do Tricolor? Cara, foi o que você falou. O Cano fez 2 gols, né? Um de pênalti e outro que o goleiro praticamente entregou para ele. Não fez uma partida muito boa, mas, né, artilheiro está aí para isso. Fez 2 gols em 2 oportunidades, então fez uma boa partida. O Keno, para mim, foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo, né? E, assim, o adversário era bem fraco, né? Para ser bem sincero, a Portuguesa era bem fraca. Mas o Fluminense fez o que tinha que fazer. Eu diria que foi uma atuação ok, né? Como era a estreia do time principal, mesmo sem o Ganso, né? Fez uma boa partida. E vamos ver o que dá no resto do Carioca aí, porque tem que melhorar algumas coisas ainda. Um detalhe importante que vale destacar do Fluminense é o esquema, né? O esquema eu achei bem diferente do ano passado, principalmente quando ele está sem a bola. O Mano colocou um time ali, um 4-2-2-2, né? Geralmente o Fluminense joga com 2 pontos bem abertos, o Cano ali centralmente centralizado, e um meio campo atrás ali para armar jogadas. Nesse esquema, o Fluminense jogou com 2 atacantes avançados. Uma hora era o Serna com Cano, outra hora o Keno com Cano. Acho que é uma diferença ali, uma variação tática que o Mano até está acostumado nos seus trabalhos, né, a aplicar isso dentro de campo. Sobre o Fluminense é isso também, né, acredito. Não, é isso, cara. Só, né, dando que última pincelada no Fluminense, o Rony não veio, né? Graças a Deus, para as finanças do clube, não veio, né? E, cara, o Fluminense repatriou um zagueiro, Kaique Almeida, né? 19 anos do Watford. Vamos ver, né? A princípio deve chegar para compor o elenco, mas eu diria que é nada demais de contratação do Flu. O reforço mesmo da janela do Flu foi o não ter pago 1.600.000 no Rony Rusto. Pô, na moral. Né, nem 1.600.000 por mês, né, do salário. Fora então. 8 milhões de euros aí pelo passe do jogador, né? E sobre o Kaique Almeida, ele é um jogador ali, foi revelado no Fluminense, foi vendido recentemente para o Watford, se não me engano, 1 milhão de euros, e veio de graça. Agora o Watford continuou com 50% do jogador. Isso aí. Cara, era um bom jogador na base, né? Vamos ver que se agrega. Para quem tem Manuel, o Vascudo, na minha visão, uma excelente partida do Vasco. Deu para a gente ver um pouco do Coutinho também querendo demais, né? Como diz a letra. Cara, eu acho que assim, evidentemente faltam algumas peças no Vasco, né?
Acho que talvez algum jogador ali para chegar mais próximo do Verratti, né? Acho que a gente estava até conversando em off aí que o Teixeira ele não é esse jogador, é um jogador que não tem agregado tanto ao Vasco, né? Perde ali oportunidades muito claras de gol. O Madicine Rodrigues também não, aparentemente ainda não vingou, embora seja início de temporada, né? Tem muita coisa ainda para rolar. E, cara, assim, o Carille ele vem para acertar a zaga do Vasco, né? E no primeiro jogo de titular aí, os titulares em campo, não sofre gol, né? O Léo Jardim não teve grande perigo durante a partida, é óbvio que é campeonato carioca, Madureira não é um concurso de ataque, né, de ofensividade, mas acredito que, assim, defensivamente falando, em comparação ao time anterior, né, que era o Sub-20, com o Souza, que, meu Deus do céu, assim, a desgraça, acho que o torcedor vascaíno. Pô, teve até uma entrevista dele recentemente, ele fala, não, que eu ajudo como zagueiro, é para isso que eu vim fazer, eu vim para defender, não sei o quê. Mas, meu Deus do céu, né? Não sei se você chegou a acompanhar. No jogo anterior a esse, que o Vasco foi com titular, né? O Vasco empatou com Boa Vista em 1-1. Cara, o Souza, ele leva um drible assustador, assim, uma parada assustadora. Parece a minha avó, entendeu? De bengala, marcando alguém. E agora, com esse time com já ali uma zaga que provavelmente vai ser a titular, né? O João Vitor e o outro rapaz que eu esqueci o nome, mas eu acho que vai ser uma excelente dupla de zaga ali do Vasco, que o Carille, acredito que ele vai dar jeito nessa zaga do Vasco também. E você, Leozinho? Cara, então, o outro zagueiro aí que você falou, né? O Paulo Henrique, né? Cara, sim, para estrear do Carille, acho que foi o padrão do Carille, né? Não tomar susto. Tudo bem que teve uma bola ali no primeiro tempo que o atacante do Madureira chutou, mas passou pouco perto, mas foi a única chance do gol real que o Madureira teve, que foi de fora da área. O Jardim até pulou na bola e tal, mas nada demais. E, cara, foi uma atuação ok, né? O Paulo Henrique fez uma boa partida, o Léo Jardim não teve sustos, o Puma fez uma boa partida, né? O Alex Teixeira foi disparadamente o pior do Vasco, né? O Verratti estava lá para conferir, para fazer o último gol, com um ótimo cruzamento do Pumita, uma ótima jogada do Pumita pelo lado direito, né? Cabeceio do Verratti para finalizar a partida em 2-0. E, cara, não tem o que falar. Eu acho que fez uma partida ok contra o adversário fraco. Um técnico que tem o sistema defensivo como sua prioridade, que eu acho que é o principal que o Vasco queria atrás, né? E conseguiu, que era o Carille. Agora é só dar continuidade e ver no que pode, aonde esse Vasco pode chegar, né? O jogo em si, o Vasco teve amplo domínio, né? Depois que ele sofre o gol, aí entra o Carille, né? A equipe dá uma leve recuada, começa a ceder mais espaços ali ao Madureira, mas mesmo assim foram espaços gerados até por atacar um pouco mais, assim, né? Tentar ir ao segundo gol, ali um contra-ataque, um erro de passe. O Vasco ainda tem, né, essas deficiências assim técnicas, né? A equipe tecnicamente não é uma equipe excelente, não é uma equipe para lutar na parte de cima da tabela do Brasileiro, por exemplo. Mas foi um time que jogou bem, cara. Foi assim dos 4 grandes. É óbvio que fica marcado o Flamengo pelo 5-0, mas o Vasco, para mim, assim, fez a melhor parte do ponto de vista tático, de criação de oportunidade. O Tietê também foi muito bem, né? Jogou muito bem, deu bons passes, atacou bastante, foi bem versátil, como ele costuma ser. E eu acredito que o Vasco vai, esse ano, cara, é difícil falar que não vai sofrer, né? Porque eu acredito que você também acha isso, que ainda precisa de algumas peças, né? Aquilo que eu falei, alguém para acompanhar mais ali o Verratti, talvez um ponta com uma velocidade ali que dê essa profundidade ao time do Vasco, e um volante, né? Um volante marcador cascudo, que o Vasco ainda não tem esse jogador. Vai chegar o Maurício Lemos aí
que vai estrear na zaga, né? O Paulo Henrique, como eu tinha até esquecido o nome dele, foi muito bem, mas acho que a chegada do Maurício Lemos dá uma experiência para essa zaga. O João Vitor é um jogador muito promissor. E é isso. Sobre o Vasco, é isso. Agora vamos ver como que o Carille vai dar sequência a esse trabalho dele aí no Vasco da Gama. Agora é tempo de Botafogo, né? E, assim, não tem jeito, né? O Sub-20 ainda não estreou, o time titular ainda não voltou. O Testo, essas semanas, deu uma entrevista ali falando sobre não encarar esse primeiro semestre com tanta sede ao pote, né? Assim, valorizando mais o segundo semestre, que o campeonato, para eles, o campeonato que interessa, a temporada começa a partir de abril, segundo ele, né? Ainda mais que o Botafogo ele quer se manter ali no topo, né? Disputando as grandes competições. Tem aí as contratações que o Léo já vai trazer para a gente. A principal perda da equipe é o Luiz Henrique, não tem como se falar, né? Que foi o Zenit, né? No programa passado a gente falou sobre essa escolha de carreira, mas deve ter sido um caminhão de dinheiro, né? Porque é um jogador da potencialidade do Luiz Henrique. Escolher o Zenit, né? Ou das duas, ou ele realmente estava doido para sair do Botafogo, né? E estava ali empurrando porque estava bem, estava jogando bem, estava sendo convocado para a seleção, aquela coisa toda. Ou foi uma proposta irrecusável daquelas que, sei lá, que nem estão querendo aí dar no Vinícius Júnior, né? O time árabe lá, 350 milhões de euros de proposta. Mas sobre o jogo, mais uma partida muito aquém do Sub-20 do Botafogo. Destaque aí para o golaço do Matheus Nascimento, tão criticado. O Matheus Nascimento fez um golaço que no final não serviu para muita coisa, mas pelo menos, né, ele deixou a marca dele aí. Quem sabe, será que o torcedor do Botafogo está empolgado para ele ser aproveitado pro resto da temporada? Mas, Léo, fala um pouquinho aí sobre o Botafogo, cara. Esse mercado do Botafogo, sobre a expectativa também, né? Porque, cara, se for falar de Carioca, não tem tanta coisa assim para falar, porque ainda é o Sub-20, né? Cara, ainda é o Sub-20, né? Você salientou aí uma partida, um gol, né, muito bonito do Matheus Nascimento. Eu dou um destaque muito negativo desde quando começou o Carioca, que é do senhor Patrick de Paula. Não é só porque ontem ele perdeu o pênalti, né? Escorregou, beleza, foi uma fatalidade, mas desde a primeira rodada ele não vem jogando bem, né? E ano passado ele já tinha sido rebaixado por Criciúma, né? O Botafogo tinha emprestado ele. Então, cara, se ele quiser ficar no Botafogo, se ele quiser pelo menos fazer parte do elenco do Botafogo para 2025, cara, tem que melhorar, treinar bastante, porque a fase está complicada. Cara, falando sobre Luiz Henrique, a gente falou, né, no programa passado que era uma loucura, era uma doideira, uma insanidade o Zenit da Rússia, onde não está nem se disputando competição europeia, né, cara? De duas, ou era igual você falou, ou era uma proposta muito recusável financeiramente, que deve ser mesmo, mas também deve ser, não sei, alguma outra coisa por trás. Não sei se aquele lance da manipulação dele, né, de aposta lá, de manipulação de cartão, tem a ver com isso. Se ele foi para a Rússia para ser esquecido, pode ser um caminho também, né? A gente não sabe, mas não dá para negar que é uma escolha de carreira muito estranha, para não dizer errada, né? Porque quem sou eu para falar que a escolha de Zenit é errada? Eu diria que é bem estranha, né, no mínimo. Mas aí também falando mais de contratação do Botafogo, né, cara? A gente teve a confirmação de que o Júnior Santos foi para o Galo, né? Por uma proposta salarial praticamente o dobro do que ele tinha no Botafogo, mais de 1 milhão por mês. Então, o Botafogo recebeu um dinheiro muito bom pelo Júnior Santos, por um atacante de 30 anos, né? Então, foi uma boa venda do Botafogo. Mais cedo também, o Tiquinho Soares foi anunciado pelo Santos.
que eu acho que ainda poderia render, porque tipo, o Tiquinho Soares no Brasil, se ele tiver em forma, se ele tiver com um psicológico bom, uma boa forma física, ele é um atacante excelente para o futebol brasileiro, seja em qualquer time que for. Um centroavante muito bom, sai da área, tem bom passe, tem um bom chute, faz o pivô, tem um bom domínio. Então, cara, ele é um centroavante muito, né, muito interessante para o Santos, vindo de uma Série B aí. E eu acho que o ciclo dele também já tinha acabado no Botafogo, né? O cara passou pelo que passou em 22, tentou pegar a Libertadores, não conseguiu. Aí em 23 teve um começo surreal, um começo de craque do campeonato. E depois, com a perda do pai, teve uma queda absurda, igual o resto do elenco, né, do Botafogo em 23. Ano passado, ele até era titular, fez bons jogos. Eu lembro de muito jogo que o Botafogo perdeu para o Cruzeiro na primeira rodada do ano passado, que ele fez um gol lá no Mineirão, mas o time perdeu e ele foi o melhor em campo. Mas depois chegou o Igor Jesus, né, cara? E ele foi botado no banco por um garoto que está no seu auge físico, técnico. Então, eu acho que é uma boa escolha do Tiquinho ter saído do Botafogo agora. Sai como ídolo, sai como campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então, um fechamento, né, de ciclo muito, muito bom para os dois lados, tanto para o Botafogo quanto para o Tiquinho, né? E, cara, o Botafogo está atrás do Arthur Cabral, né, lá do Benfica. Negociações estão acontecendo, não sei em que estágio estão, mas estão acontecendo negociações por Arthur Cabral do Benfica, ex-Palmeiras, do Ceará, né? Teve uma passagem pela Itália, acho que na Fiorentina, se não estiver enganado. Então é um nome interessante, é um nome muito peculiar, né? Porque já teve clube daqui que queria repatriar ele, mas ele não veio, aí ficou no Benfica mesmo, e hoje nem é usado no Benfica. Então, uma movimentação muito boa do Botafogo, né? Então, vamos ficar de olho aí no glorioso. Sim, tem o Wendel também, né? Volante. Ex-Fluminense vai vir em contrapartida, né, nessa ida do Luiz Henrique Zé. O Wendel e o Arthur, né? O Arthur, ex-Palmeiras, chega já agora nessa janela e o Wendel só na outra janela, né? Na outra. Também, exatamente. Mas são ótimos jogadores também, uma boas reposições também. Então, cara, eu acho que o Botafogo, o teste vai focar mesmo aí mais para frente, como foi nos últimos anos, né? O Botafogo, eu acredito que não vai querer, vamos dizer assim, dar tudo que tem no Carioca, né? O Carioca vai servir como laboratório, ainda não tem o técnico, né? Ainda está essa procura, essa incessante procura. E aí, torcedor do Botafogo, você aceitaria o Luiz Castro de volta? Só aceitaria ele se ele viesse com o Cristiano Ronaldo junto? Como que ia ficar isso aí, entendeu? Porque eu acho que é aquilo que eu já falei até no programa anterior, né? Para mim, o Botafogo ele começa pelo técnico, né? Sempre é muito assertivo no técnico. Os jogadores que são contratados, você vê que geralmente não são tipo, o técnico pediu esse jogador específico que só joga com ele. São coisas que variam para um esquema de jogo, uma ideia de jogo, uma filosofia de trabalho que o Botafogo tem que partir desde a diretoria, né? Desde quem trabalha nos bastidores até, de fato, aos jogadores, à comissão técnica. Então é isso, mais um programa. Obrigado aí. Se despeça aí, meu amigo. Então, obrigado aí, pessoal, pela força. Recebi mensagem de pessoas no meu Instagram, né? Então, obrigado aí, cara. Vou voltar mais vezes, se Deus quiser, se o amigo me chamar de novo. Então, me sigam aqui embaixo, Léo Ribeiro 04, Léo Riba 04, perdão. Me sigam lá. Me sigam o Flávio também. E é isso, galera. Tamo junto. É isso, galera. Obrigado por mais uma audiência aí no Conexão de Crack. Espero que estejam gostando desse novo formato. E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. A gente tem nossas lives aí às quartas-feiras e aos domingos, 8h30 da noite. Curta, né? Deixe seu like, comente aqui embaixo quais as expectativas, para quem você torce, de onde que você está assistindo a gente, qual cidade. E é isso. Siga a gente também nas redes sociais, @craques da voz no Instagram, @craques.da.voz no TikTok, @craques da voz no Spotify. Tamo junto, galera, e até a próxima.